Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Simone. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve, ativa aí as notificações para que você possa receber sempre um aviso aí todas as vezes que eu colocar novos conteúdos aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o fim do estado de emergência aqui em Portugal, que é uma notícia que todo mundo esperava, então é uma notícia que vem com muita expectativa. E o que vai mudar, não é? Em relação a nós, em relação aos imigrantes que querem mudar ainda para Portugal, ou então o pessoal que tem essa perspectiva de vir até mesmo a passeio. Vamos tentar aqui esclarecer algumas coisas que são importantes. Bom, a primeira coisa é que esse ano, pelo que diz nas notícias, vai ser a primeira fase realmente de um desconfinamento total, onde o estado de emergência deixa de existir, ou seja, desde que começou o ano, nós estamos vivendo em estado de emergência sem interrupções. Então agora a gente começa realmente uma nova fase. Desde o dia 19, agora de abril, todo o comércio voltou a funcionar, inclusive grandes estabelecimentos, cinema, teatro, shows, enfim, tudo voltando mais ou menos ao normal. A quantidade, claro, de infectados diminuiu muito e nós tivemos também, agora nos últimos dias, um dia sem mortes, uma coisa que não acontecia desde agosto do ano passado. Então, Portugal, sim, está num avanço na questão da imunidade de grupo. A quantidade de vacinas também tem sido aplicada de uma forma ordenada e, claro, sempre dos mais velhos para os mais novos. Os professores já foram vacinados, os alunos têm feito teste de Covid para despiste também. Então, as coisas começam a entrar nos eixos. Não quer dizer que a economia esteja a 100%. Isso é uma coisa mais demorada, uma coisa que vai ser restabelecida aos poucos, mas eu acho que o governo fez a sua parte e cuidou realmente das empresas dentro do limite que ele conseguia para que houvesse um número mais reduzido de desemprego e de fechamento de empresas. Muito bem. Onde que isso impacta ou não no nosso caso, não é? O pessoal que está no Brasil querendo vir, o pessoal que está aqui querendo ir para o Brasil passar férias, passar um tempo lá e voltar, enfim, vamos pensar aqui em alguns cenários, não é? Então, primeiro vamos falar a respeito de turismo. Não quer dizer que com o fim do estado de emergência as fronteiras estão abertas para turismo, muito pelo contrário. Isso não foi abordado até agora. O turismo em Portugal está liberado para os residentes e também para a União Europeia, ou seja, os países vizinhos aqui vão ter sim acesso a passar férias aqui em Portugal. O Brasil ainda está naquela lista de risco, então ainda não se tem essa informação de que está totalmente liberado para brasileiros. O que a gente tem a informação é que algumas situações pontuais têm acontecido para virem o pessoal do Brasil para cá, principalmente em caso de turismo, que na verdade não é turismo, não na verdade é aquela questão da visita familiar essencial. Então eu tenho acompanhado algumas pessoas têm me passado informações através das redes sociais, onde, por exemplo, nós tivemos um caso onde o esposo mora aqui, não tem ainda o título de residência, está em trâmite do título de residência e a família estava no Brasil, mas ele ia precisar passar por uma cirurgia aqui, foi autorizada a vinda da família para cá. Outro caso, uma mulher estava para ter um bebê, não é? Estava para dar à luz e a família, a mãe e o pai estavam longe, estavam no Brasil, também foi autorizado o embarque. São casos essenciais. Agora, não, eu quero ir para turismo, eu quero para conhecer, para passear, isso não está ainda liberado. Então tem que tomar ainda alguns cuidados para não comprar passagem, não fazer reserva em hotel e ter que cancelar tudo porque essa questão ainda não está totalmente decidida. Uma outra situação que muita gente também vem me perguntar a respeito de vir como turista e tentar se legalizar aqui no país. Vocês sabem, vocês estão cansados de saber que eu sou totalmente a favor da vinda para Portugal, para vir residir em Portugal de forma legal. O que é de forma legal? Com visto, não é? Com documentação, com tudo direitinho. E é bom que se diga
Vou fazer aqui um parênteses, mas que super importa para quem tem essa ideia de vir como turista, às vezes porque não tem recursos suficientes para pedir um visto, ou então quer tentar alguma coisa, quer realmente vir porque acha que é realmente a maneira mais fácil. Então eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, então eu vou abrir esse parênteses que é super importante e pertinente, tem tudo a ver com o assunto. Nesse tempo de pandemia, desde o início do ano passado, desde o início de 2020, que Portugal realmente vem passando, como o mundo todo, por esse processo de pandemia, onde muitas empresas tiveram realmente que ficar com seus estabelecimentos fechados durante alguns períodos. Isso, claro, gerava para a empresa um déficit de faturamento. E qual que é a primeira ação dessa empresa para poder reduzir custos, já que vai estar fechado, já que não vai ter receita? Para reduzir custos, vai eliminar algumas despesas, mas vai demitir funcionários, tá? Isso normal, todo lugar acontece isso, aqui não é diferente. Até então, ok. Só que o governo teve algumas ações, fez algumas ações de auxílio para essas empresas para que elas não demitissem funcionários. Ou seja, pagou alguns subsídios para poder manter esses funcionários em relação à segurança social, até mesmo custos para poder manter o salário desses profissionais, enfim. O governo subsidiou essas empresas para poder manter os empregos. Quem trabalha de forma ilegal, ou seja, sem contrato de trabalho, não entra nessa conta, não é? O governo não pode subsidiar ou auxiliar uma empresa para pagar funcionários que não estão trabalhando por contrato. Isso acontece sim com muita frequência aqui, principalmente quem está ilegal, porque a empresa não quer contratar por contrato de trabalho, porque a pessoa está ilegal, então ela acaba por contratar de forma assim, sem contrato de trabalho e mantém ali o funcionário até que de repente ele consiga se legalizar e depois faz o contrato de trabalho, porque a empresa pode ser sim punida por contratar turistas, não é? Então o que acontece? Para reduzir esse custo, já que ela não vai receber o subsídio do governo por aquele profissional que está trabalhando de forma ilegal, ela faz o quê? Demite esse funcionário. E demite, claro, sem muitos valores a pagar. Simplesmente interrompe e fala, olha, a partir de amanhã você não vem mais, o máximo que faz é pagar o salário daquele mês e acabou, não é? O funcionário não tem direito a subsídio de desemprego, não tem direito às rescisões, os valores de rescisão de contrato de trabalho e realmente acaba ficando da noite para o dia sem trabalho e sem rendimentos. É aí que está o problema. E por isso que muita gente, principalmente muitos brasileiros, voltaram para o Brasil no meio dessa pandemia, porque perderam os seus empregos que estavam nessa fase aí de legalização, ou seja, não tinham contrato de trabalho, então foram os primeiros a serem demitidos, tiveram que voltar para o Brasil porque não tinha mais rendimentos e não podia simplesmente sair daquela empresa e procurar outro emprego, o que acontece no momento normal, né, numa situação normal, mas no estado de pandemia onde todo mundo está fechado e não tem vaga de emprego suficiente, não tem outra alternativa, não tem meios de ter rendimentos e acaba tendo que ir embora. Então, agora fechando esse parênteses, né, esse é um dos pontos mais críticos de quem vem como turista, porque numa situação dessa fica totalmente descoberto, não tem condições de receber auxílio, de receber subsídios do governo, porque está de forma ilegal, ainda que por razões humanitárias. No ano passado, o governo deu sim condições de atendimento médico para todos os imigrantes que já tinham tentado dar entrada no CEF para fazer aquela manifestação de interesse para poder ter residência legal no país. Então vocês observem que sempre há, claro que há facilidade de vir como turista e tentar fazer a manifestação, porque é mais barato, porque é menos oneroso, porque é mais rápido para sair do Brasil. Porque aqui para conseguir esse título realmente é bem mais demorado. Mas tem os contras, e esses contras eles precisam ser levados em consideração, vocês precisam avaliar para ver se realmente vale a pena. Então assim, para esse pessoal que pensa em vir dessa forma, para se legalizar aqui e tudo, embora o país dá sim essa condição, ainda também não vai ter condições de entrar, vai ter que esperar um pouco mais. Em relação aos titulares de visto
titulares de título de residência, de autorização de residência e cidadãos europeus, entrada e saída de Portugal liberada. E lembrando que a partir do dia 19, ou seja, quando todo o comércio, né, os serviços, tudo que movimenta o país foi reaberto, o consulado também voltou a abrir, voltou a fazer os seus atendimentos e voltou a emitir os vistos. Uma outra coisa curiosa também que aconteceu, que eu imaginava que tivesse sido diferente, mas não, é que durante esse período de suspensão de atendimento do consulado, o consulado realmente não concedeu vistos, mas também não analisou vistos. A gente imaginava que, pelo fato de eles estarem fechados a público, eles estivessem realmente trabalhando esses processos, mas não. E o que aconteceu? Agora, na retomada, eles voltaram a analisar os documentos e começaram a pedir documentos complementares para quem já tinha mandado documentação para eles no passado, antes de encerrar. Então, isso tem acontecido com bastante frequência, lembrando também que esse período de agora, né, de maio até agosto, o consulado dá sim prioridade para vistos de estudante, para que os candidatos não sejam punidos em relação ao início das aulas, porque o ano letivo começa em setembro, mas os outros vistos também são analisados de forma um pouco mais lenta agora, dependendo da demanda, mas já estão sendo atendidos. É importante dizer para vocês que têm interesse de imigrar, já tem a vida mais organizada, ou seja, já tem um plano mais definido e que estavam pensando em dar entrada nesse pedido de visto agora, no segundo semestre, agora, a partir de já, é o melhor momento para começar a organizar essa documentação. Por quê? Embora as coisas aqui já estejam voltando mais ou menos ao normal, o novo normal também entrou aqui. E o que acontece? Todos os órgãos competentes para a gente conseguir juntar a documentação, abrir conta, emitir o NIF, levantar outros documentos pertinentes ao pedido de visto, eles estão mais lentos. Então, quem tem a intenção de pedir o visto no segundo semestre, ou então imigrar entre o final deste ano e o começo do ano que vem, o ideal é que comece a se preparar a partir de agora. Quanto mais tempo hábil vocês tiverem para juntar a documentação, para poder fazer tudo com calma, melhor. Porque o que acontece? A gente tem uma estimativa. E é o que a gente fala para os nossos clientes, olha, a estimativa é juntar toda a documentação mais ou menos aí entre 30 e 45 dias a gente consegue fazer tudo, deixar tudo pronto, providenciado, e depois mais os 60 dias que o consulado pede para poder fazer a avaliação. Mas essa data é um prazo, né? Um prazo médio. Não quer dizer que esses 60 dias serão cumpridos pelo consulado. E isso eu tenho que ficar sempre repetindo para o pessoal, porque as pessoas ficam ansiosas. Mas então, por isso que eu digo, se você tem um planejamento mais para o final do ano ou para o ano que vem, começa a tratar das coisas agora. Começa a organizar sua documentação agora, para que você fique mais tranquilo, não fique tão ansioso. Se deixar para a última hora, você vai se frustrar, vai ficar ansioso, vai ficar nervoso, vai ficar deprimido com a situação. E aí, essa expectativa da mudança, que poderia ser uma coisa boa, que poderia ser uma coisa satisfatória e gerar uma ansiedade boa, vai virar um pesadelo. Então, se você puder se planejar financeiramente, em termos de documentação e tudo isso que engloba esse pedido de visto, melhor o quanto antes, tá bem? Bom, então, em relação a essa questão do estado de emergência, eu quis trazer para vocês o que muda em relação ao nosso caso, tá bem? Eu não vou entrar aqui em detalhes do que muda em Portugal, porque para agora, para vocês, não é interessante, não é importante. Talvez seja interessante, mas aí nós temos outros canais que vocês podem consultar, mas não é importante no termo de imigração, quando a gente fala de imigração. E o meu objetivo aqui é trazer informações para quem quer se mudar, ou de repente quem já está aqui e quer saber mais informações, para quem quer trazer alguém da família de lá para cá, ou então fazer alguma viagem de turismo ou de negócios para fora, e como que vai ser essa entrada e saída. Lembrando sempre que eu sempre deixo à disposição aqui na descrição do vídeo
um e-mail de contato, o meu canal de comunicação mais rápido, que é o Instagram, que lá também vocês conseguem acompanhar mais do meu dia a dia, né, de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Lá também eu tenho feito algumas lives com algumas pessoas importantes, onde eu trago algumas entrevistas, não é? No âmbito de câmbio, a gente já fez uma live falando de câmbio, trago algumas pessoas que tiveram experiências de imigração também, da parte financeira, enfim, na parte de negócios. A gente tem bastante conteúdo lá no Instagram, então se você tá aqui e não me segue ainda lá no Instagram, corre lá que também é importante, tá bom? Então, trouxe aqui essas informações, espero que tenha esclarecido um pouco mais a respeito do fim desse estado de emergência. Lembrando, tem aí então, além dessas informações todas aqui na descrição, o e-mail de contato, se for alguma coisa mais específica para o teu caso, ou então coloca aí nos comentários se for uma dúvida que possa ajudar outras pessoas, que a gente também responde por aqui, tá bem? Muito obrigada então mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.